Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em elaboração e legalização de criatórios comerciais, doutor em genética e ecologia. E hoje nós vamos trazer o tema pássaros silvestres para criação comercial, os famosos passariniformes da fauna nativa brasileira. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe o link das nossas lives. Se você conhece um amigo passarinheiro que quer virar um criador comercial, manda esse vídeo para ele assistir as próximas séries, que eu acredito que todo mundo que tem e que queria virar, agora é a chance de vocês poderem estar virando criadores comerciais. Beleza? Deixa eu estar compartilhando aqui a minha tela com vocês, principais passariniformes nativos para a criação em cativeiro. A gente vai falar agora, na nossa série, eu vou apresentar assim uma lista dos principais, tá? A gente não vai se deter em falar sobre cada um, sobre reprodução de cada um, sobre mercado, sobre instalações, sobre investimento, porque isso vai vir nas próximas semanas com a nossa série. A gente vai trazer pelo menos de 1 a 2 animais, 2 passariniformes por segunda-feira. Não vamos falar sobre toda essa lista aqui, né? Mas quem tiver interesse que a gente fale sobre algum dessa lista especificamente, coloca aí nos comentários que a gente vai estar falando. A gente vai trazer aí em torno de uns 10 passariniformes, que são os mais criados no Brasil, aqueles que têm a melhor oportunidade de negócio para quem quer criar comercialmente passariniformes silvestres. Beleza? Então vamos começar. Então, os passariniformes, eles estão sujeitos à legislação brasileira, e você, para ter um criatório comercial de passariniformes, você tem duas opções. Ou você monta um criatório comercial do zero, ou você faz a mudança de categoria. Se você é um criador cispais amador, você consegue fazer a mudança de categoria. Ambos os processos são processos de licenciamento ambiental que exigem que você contrate empresas especializadas em fazer esse processo de mudança de categoria ou de um criatório novo do zero, né, um criatório comercial para passariniformes. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as principais espécies. A primeira família que nós trouxemos é a família Cardinalidae, e a gente tem aqui os azulões verdadeiros, o azulão da Amazônia e o azulinho, né? Nós temos aqui o gênero Cyanoloxias brissoni, que é a espécie do azulão verdadeiro. Depois nós temos as Cyanoloxias cyanoides, que são as duas espécies mais conhecidas, que é o azulão verdadeiro e o azulão da Amazônia. E depois nós temos o azulinho, que também entra no mesmo gênero, que é o Cyanoloxias, só que é o Glaucocararia, que ele é um pouquinho menor, né? Ele é encontrado em algumas regiões aqui do sul. Então a diferença está na coloração, no tamanho, mas são animais muito apreciados pelo seu canto, pela coloração, tá? São animais bem interessantes, muitos criadores, nós temos vários criadores no Brasil, desde o Nordeste até o sul do Brasil, aficionados pela criação de azulão. Nós temos torneios também que participam, e tem muita gente que procura esses animais, então é uma família importante aqui para a criação comercial. Depois nós temos a família Emberizidae. A família Emberizidae é a família mais importante dentro da criação de passariniformes do Brasil com intuito comercial, porque ela abrange a maioria dos animais que são criados e que têm o maior interesse, né, como animais para participação de eventos, e também são os animais mais procurados. Então nós temos aqui o cardeal amarelo, que entra nessa família, mas ele não é tão conhecido, né? No Brasil, até nós temos um problema com essa espécie, né? Porque ela é uma espécie basicamente do sul, né? Ele também é considerado um animal, em algumas situações ele pode entrar como exótico, já que a origem dele é Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, mas como nós temos nativos no Rio Grande do Sul, ele entra como animal silvestre, mas nós temos alguns criadores que consideram ele como exótico, já que no Brasil praticamente ele está extinto, não existe em quase nenhuma região sul do Brasil, somente na Argentina e no Uruguai. Então, quando eles são introduzidos, eles são considerados animais exóticos, mas eles estão na lista como animais silvestres, tá? O curió, um dos mais conhecidos, sendo que nós temos a maior quantidade de criadores comerciais no Brasil, né? O Sporilla angolensis. Nós temos o caboclinho. Nós temos o coleira parpa-capim, outro animal muito criado no Brasil. Nós temos N criadores, né, do Sporilla carolensis. Depois nós temos o coleira do brejo, que é o Sporilla colaris. Nós temos o bicudo verdadeiro, que é o Sporilla maximiliane, outro animal muito criado no Brasil. O canário terra, que é o Cicalis flavula.
que é outro muito criado no Brasil, o coleiro baiano, que é o Sporila nigricollis, depois nós temos a patativa verdadeira, que é o Sporila plumbia, e depois nós temos o tico-tico, que é o Zonotrinca campensis. Observe que nós temos esporofila, é o gênero mais abundante nesse grupo. Então nós temos N animais. Lembrando que esses gêneros, há muitos criadores, há muito tempo atrás, quando era permitido, você pode fazer o cruzamento e o hibridismo entre os gêneros esporofilas, podendo gerar alguns animais de interesse. Hoje, no Brasil, está proibido a geração de híbridos silvestres, tá? Então, a gente tem uma certa dificuldade, então hoje não existe mais, mas a gente ainda encontra alguns animais que foram resultado de hibridismo muito tempo atrás. Para a gente saber, tem que fazer exame de DNA para ver se é uma subespécie ou não. Então, essa família aqui é a família que nós vamos ter a maior quantidade de animais de interesse econômico, né? Porque aqui a grande maioria desses animais são criados realmente por criadores e buscam o canto, né? E buscam a participação de torneios. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, para quem não conhece, aqui é o cardeal amarelo, o Gubernectes cristata, né? Para quem não conhece, então a característica, ele é um cardeal, um animal pássaro grande, que a característica é essa coloração amarela com esse penacho preto na cabeça. Depois nós temos aqui o curió, que é o Sporolea angolensis, né, em que o macho tem essa capa preta com o dorso, esse vermelho cobreado, né? A fêmea ela é toda parda, ela é toda marrom castanho bem claro. Então nós temos o caboclio, que é o Sporolea bovreuili, que tem essa característica, né? A coloração, dependendo da região, ele é um pouquinho mais avermelhado, um tom desse marrom um pouco mais avermelhado, mas a característica principal é ter essa capa preta na cabeça, né? Na região da cabeça. Depois nós temos o coleira papacapim, que é o Sporila cardulensis, que é o característico em todas as regiões, né? Tem essa gola, então por isso que ele é chamado papacapim, né? Ou o coleiro de gola, também muito apreciado. Nós temos o coleiro do Bege, que é o Sporila colaris, que tem a coleira, né? Igual ao coleiro anterior, só que ele é marrom, né? Um animal muito característico, também de região de brejais, localizado em várias regiões do Brasil. Nós temos aí o bicudo verdadeiro, que é um animal que está ameaçado de extinção, não é encontrado em todos os locais no Brasil, existem pouquíssimos refúgios na natureza desse bicudo. Nós temos várias subespécies do bicudo verdadeiro, né, do Sporila maxiliana, nós temos o bicudo do pantaneiro e tem outros que também podem ser considerados subespécies. É um animal ameaçado de extinção, tem que ter um controle um pouco mais rigoroso na criação. Nós temos até projetos de reintrodução, que criadores comerciais e amadoristas participam, sempre doando genética para reintrodução de algumas aves, principalmente em alguns ambientes, eles são sempre extremamente controlados, né? Depois nós temos o canário da terra, que é o Cicalis flavula, nós temos N subespécies do canário da terra, tá? Nós temos desde a região sul até a região norte, todo o continente da América do Sul, nós temos, que foi introduzido uns anos atrás, já faz algum tempo, o canário peruano, que ele é um pouco maior, né? E hoje, devido a algumas características, esse canário peruano também ele entra dentro de umas características aqui de animais silvestres. O coleiro baiano, que é o Sporila nigricollis, que nós temos ele do peito mais claro e do peito amarelo, da cabeça toda preta, né? Também muito apreciado para a criação em cativeiro. A patativa, que é o Sporila plumbia, que tem essa cor azulada aqui, e depois o tico-tico, né? Que é o Zonotrinca campensis, que é esse animal também muito característico. Nós temos o tico-tico rei, ele é todo avermelhado, né, com as mesmas características, também muito apreciado na criação. Depois nós temos a família Fringillidae, a gente já falou sobre eles, principalmente sobre essa família dos exóticos, né, que são os pintacilgos. Nós falamos sobre os pintacilgos exóticos, nós falamos sobre o tarim da Venezuela, nós falamos sobre o pintacilgo português, e agora também aqui a família Fringillidae, nós temos o pintacilgo silvestre nativo brasileiro, né, que nós temos o Sporogra megalanica, que é o pintacilgo localizado, que é esse cabeça preta aqui embaixo, e nós temos o pintacilgo do Nordeste, que é o Sporogra hierele, que tem somente a cabecinha, só o topete preto. Nós temos algumas outras subespécies espalhadas pelo Brasil. Então esse é o pintacilgo nativo nosso, também muito apreciado, nós temos algumas mutações, muito apreciado e muito criado por criadores aqui no Brasil, criadores comerciais e amadores. Nós temos a família Ictiridae, que é o asa de telha, que é o Agalois badius, o sargento, que é o Galactus tilius, e o chechel, que é o cacico sela, e o currupião, ou João Pinto, né, que é o Ictericus jamacai, que são também muito apreciados, mas nós temos uma criação um pouco menor na criação amadora e também na criação comercial. Então nós temos o asa de telha aqui, que é um exemplo característico, um animal mais marrom, com a asa mais avermelhada,
por isso o nome, né, a asa de telha. Nós temos o sargento, que é o Agelesticus tilux, que é um animal preto com essas pontas das asas amarelas. Nós temos o chechel, que também é um animal preto, com o dorso amarelo e a ponta das asas amarelada, com esse olho bem azul. E nós temos aqui o mais conhecido desse grupo, que é o currupião ou João Pinto, que é o Ictirico jamacai, que nós temos duas subcategorias, ou é ele de dorso amarelo e de dorso laranja, que é muito um animal que repete muito. Esse sim é bastante criado amadoristicamente. Nós temos alguns criadores comerciais dessa espécie. Depois nós temos a família Mimidae, que é o sabiá da praia, que é o Mimius giljus, que é esse sabiá aqui. Depois nós temos o sabiá do campo, que é o Imius saturnitus, sabiá. E depois nós temos a família Traupidae. Aí sim, essa família Traupidae é a segunda família. Nós temos a maior quantidade de indivíduos e também aqui nós vamos encontrar animais de cunho comercial. Então nós temos o cardial, que é do gênero Paraurória, o galo da campina, o tié-sangue, o bico duro, o sabiá-gonga, o pimentão, o bico grosso, o tempera-viola, né? O trinca-ferro verdadeiro, o bico de pimenta, o bico de veludo e o sanhaço frade, são os representantes desse grupo aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre o cardial, né, que é o Paraurória coronata, que é o cardial do sul, que ele é um pouco maior. Nós temos subespécies, que é o cardial portaneiro menorzinho, que é a característica, né, é essa cabeça vermelha. Nós temos várias mutações, nós temos grandes criadores na região sul do Brasil, criadores comerciais desse animal, criador Butiá, criador Camargo, entre outros, que são criadores bem conhecidos dessa espécie, com várias mutações. Nós temos o galo da campina, que já é mais para a região nordeste, né? Que ele é muito parecido com o cardial, um pouco menor, só que não tem o topete, tá? Ele é o galo da campina, ele é sem topete. Nós não temos muitos criadores, nem amadores e nem comerciais desse grupo aqui. Então, o cardial pantaneiro, que é o menorzinho, que existe aqui na região do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, esse nós não temos criatório nem amador e nem comercial. O tié-sangue, que é o Rhamphonsulus brazilus, que é um animal muito conhecido, tem em várias regiões do Brasil. Ele é muito bonito pela sua coloração, esse vermelho carne com as asas pretas. Então nós temos alguns criadores amadores e algum criador comercial que tem essa espécie. Depois nós temos aqui sim, entramos no grupo mais conhecido, né? Que tem muitas subespécies, muita gente chama esses grupos aqui de trinca-ferro, né? O tempera-viola, mas na verdade cada um tem uma característica, mas eles são todos agrupados nesse mesmo gênero, que é o saltator. Então aqui nós temos o saltator arantirostris, que também é chamado de bico duro, que tem esse bico bem vermelho. Depois nós temos o sabiá-ponga, que é o saltador coerulensis, que não é um sabiá, ele é da família do trinca-ferro, da família saltator. Nós temos duas colorações diferenciadas. Nós temos o pimentão, que também é o Saltator fulginosus, que é todo preto, que é o bico vermelho. Nós temos o bico grosso, que é o Saltator maxilosus. Nós temos também o tempera-viola, que é o Saltator maximus, tem esse dorso mais esverdeado, né, com essa franjinha branca. Aí nós temos o trinca-ferro verdadeiro, que é o Saltatorius similis, que é o mais criado no Brasil. Depois nós temos o bico de pimenta, que é o Saltritucula atricolis, que já é um outro gênero. Nós temos o bico de veludo, que é o Scytolox ruficapillus, que também tem muitos criadores que gostam dessa espécie aqui, para criação amadora, para criação comercial praticamente nós não temos. O sanhaço frade, né, que é muito conhecido na região sul, que é o Steponophoros diamentatis, que é essa característica, tem o mesmo tamanho do padrão do cardial, do tempera-viola, do trinca-ferro, só que ele é todo azul e tem esse pequeno chumaço vermelho na ponta da cabeça. Depois nós temos a última família, que é a família Turdidae, que aí entra a família dos sabiás, né? Então o sabiá castanho, o caroxé de coleira, que é sabiá, família Turdus, né, que a gente chama o gênero Turdus, o sabiá-poca, o sabiá-uno, o sabiá da mata, o carachoré de bico preto, o sabiá do barranco, o sabiá laranjeira, que é o símbolo do Brasil, né, que é o Turdus rufis ventris, e o sabiá ferreiro, que são os mais conhecidos, né? Então nós temos o sabiá castanho, depois nós temos o sabiá coleira, que é o Turdus albicollis, nós temos o sabiá-poca, que é o Turcus amaurocollis, nós temos o sabiá-una, que é o sabiá preto, né, que é o Turdus flavipes, nós temos alguns criatórios comerciais e amadores, o sabiá da mata, que é o Turdus fumigatus, nós temos o caroxé de bico preto, que é o Turdus ignobilis, nós temos o sabiá do barranco, que é o Turdus leuconolis, e nós temos aí sim o sabiá laranjeira, que é o Turdus
Cofiventris, que é essa característica, né? O símbolo do Brasil, o animal símbolo do Brasil, junto com a ararajuba, né? A ararajuba é o psitacídeo, símbolo do Brasil, e nos passarinhos é o sabiá laranjeira. Depois nós temos o sabiá ferreiro, que é o Turdus sabalaris, que é um pouco mais acinzentado, também muito criado. Bom, era isso, não? Essas são os principais passarinhos que são criados em cativeiro aqui no Brasil, tanto na categoria de criação amadora, e nós não temos todos esses passarinhos criadores comerciais no Brasil. Então, a criação comercial de passarinhos, ela é uma atividade que você precisa de um licenciamento ambiental. Se você já é um criador amador, CISPAS, e tem as suas matrizes, nós temos essa possibilidade da mudança de categoria, que é bem mais tranquila, e você consegue já ter as matrizes, então é uma liberação mais tranquila. Na maioria dos estados, ela está muito tranquila, essa mudança de categoria, e são os animais que são mais criados no Brasil como animais de estimação, por criadores. Todo mundo tem um desses pássaros ou compra esses pássaros como animal de estimação, animal pet para ter em casa, para ouvir o canto e assim sucessivamente, ou pela beleza ou pelo canto, né? Então fique atento, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo que você sabe que gosta da criação de passarinhos. Essa possibilidade está tranquila no momento. Você pode virar um criador comercial de passarinhos, desde que você siga o processo de licenciamento ambiental. Então, era isso que a gente tinha para trazer para hoje. A gente começou uma série agora, Animais Exóticos e Companhia, Oportunidades. A companhia hoje é os silvestres. Então, nós vamos falar dos passarinhos silvestres. Nós começamos fazendo uma apresentação hoje geral das principais famílias, dos principais gêneros, dos principais animais que podem ser criados comercialmente. Tem outros, existem, mas esses são os mais conhecidos. Ficamos aqui fora o tizil, que é um animal que está sendo muito criado ultimamente, né? Que a gente tem aí como um outro animal que não entra nesse grupo aqui. Mas fora esses, são os principais que existem aí na criação com o intuito de animais para intuito comercial. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.